Então eu vou começar aqui, sem muitas firulas, sem muita lenga-lenga. Eu quero já entrar no assunto da aula, que é o seguinte, eu decidi que seria muito bom e que seria um conteúdo que eu poderia dar no tempo que a gente tem aqui, de mais ou menos 1 hora, dar um esquema geral do livro, tá? O que é esse esquema geral do livro? É deixar bem claro, estabelecer de modo bem claro o que Chesterton queria com o livro, quais são os objetivos do livro, o que ele queria provar com o livro, tá bom? E dar o objetivo de cada capítulo também, o assunto de cada capítulo e o objetivo de cada capítulo. Tá? Isso na esperança de que, quando eu der o esquema geral, o propósito para que foi escrito o livro, e quando eu der também o conteúdo por cima, o objetivo e os conteúdos dos capítulos, na esperança de que vocês consigam enxergar, então, o fio condutor do livro e a coesão do livro, porque a Ortodoxia é um livro muito coeso. Ele parece um livro bastante confuso, as primeiras leituras. Se você não for um leitor bastante experimentado, ele parece um livro meio confuso. Parece que Chesterton muda de assunto do nada, sem nenhuma justificativa. Parece que ele esquece de concluir argumentos. Parece que ele, basicamente, está apenas liberando uma torrente de argumentos, de impressões, de sacadas geniais, mas que o livro, no final, ele fica meio confuso. E você sai do livro sem entender. Você entende muitas coisas esparsas, você pega muitas pérolas de sabedoria, muitas joias separadas, mas o objetivo final do livro acaba escapando para você, como escapou para mim. E você acaba perdendo boa parte da potência do livro. Tá bom? Giovana Fábio, boa noite. Eu nem li ainda, comprei já faz mais de 1 ano e só tirei do plástico agorinha. Giovana, fico muito feliz em ler isso, tá bom? A gente vai começar agora já, então fica atenta que eu vou começar agora já a tentar te ajudar a tornar útil este ter tirado do plástico o ortodoxia agora, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos começar então. Ortodoxia, para a gente começar, ele não é um livro de apologética comum, um livro de apologética cristã comum, como é, por exemplo, o Cristianismo Puro e Simples, que é geralmente o livro com o qual ele é bastante comparado. Cristianismo Puro e Simples tinha um objetivo bastante definido, que era defender algumas verdades específicas da fé cristã. Ortodoxia não é isto. Ele não é um livro em que Chesterton se propõe a defender várias verdades soltas da fé cristã. Ele é um livro que tem 2 objetivos. Tá? E são 2 objetivos que a gente pega logo no começo do livro, na introdução, que é em defesa de tudo ou mais. Tá? Só uma coisa também que eu esqueci de dizer. Eu estou usando esta edição da Eclesi, da Ortodoxia, é uma segunda tradução, uma tradução nova, tá bom? Não é aquela tradução do Ives Gander Filho, é uma nova tradução pelo meu amigo, inclusive, Murilo Rezende Ferreira, tá bom? Então é a que eu mais recomendo, por enquanto, por hora, e é a que eu estou usando agora. Mas não tem problema, caso você tenha alguma tradução diferente, tudo bem, ela é um pouquinho diferente, claro, mas o grosso da coisa se mantém igual. Então vocês podem também acompanhar. Caso também o nome dos capítulos seja um pouquinho diferente, isso não altera também muita coisa. Então fiquem tranquilos. Certo, vamos lá então. No começo do livro, Em Defesa de Tudo Mais, Chesterton conta uma história maravilhosa de que muitas vezes ele se pegou a imaginar escrevendo a história de um navegador aventuroso em busca de mares distantes e terras selvagens, que por um erro de cálculo sai para navegar e acaba caindo em Brighton. Ele acaba caindo na própria Inglaterra. E ele sai do navio em Brighton, em plena Inglaterra, sendo inglês, falando em línguas de sinais, crendo que ele está numa terra bárbara, numa terra de selvagens. E Chesterton diz que esta imagem de um navegante que zarpa em direção a terras desconhecidas e cai na sua própria terra natal, crente de que está em uma terra selvagem, ela encapsula os 2 objetivos do livro.
Tá bom? Então, qual é o primeiro objetivo do livro? Vocês podem até anotar, se vocês quiserem isso aí. Eu vou ler aqui, tá? Chesterton quer provar que a fé cristã é a crença que melhor produz aquela peculiaríssima psicologia que, ao mesmo tempo, espanta-se diante do mundo e nele encontra o seu lar. Tá? Então, Chesterton ele quer defender a fé cristã de fato, mas é desde um ponto de vista bastante específico. Tá bom? Qual é esse ponto de vista? Chesterton diz que a psicologia do homem, o tipo de psicologia que o homem ocidental sempre quis, é aquele tipo de psicologia que, ao mesmo tempo em que sente uma necessidade ou sente uma ânsia de aventura, por outro lado, ela também sente um aconchego, isso no mundo. Tá bom? Então, por exemplo, de um lado, temos a imprevisibilidade pura e simples. Temos uma vida imprevisível. Então, o que temos com isso? Temos zero segurança, temos pavor, temos confusão, temos, no final, morte. Porque não há como você, em um ambiente de plena imprevisibilidade, se guiar e fazer algo de útil. Do outro lado, temos a completa previsibilidade, que é o quê? Total segurança, o tédio, o enfado e também a morte. Então, esses dois extremos de completa segurança e completa insegurança, eles não servem para nós. O que nós queremos é mais ou menos sentir o que esse navegante sentiu. Queremos sentir que o mundo é um mundo mais ou menos hostil e enigmático e incompreensível a ponto de podermos nele ter aventuras e também que este mesmo mundo seja aconchegante como um lar. Ou seja, queremos lutar no mundo e também queremos descansar no mundo. Nós queremos nós temos essa dupla necessidade espiritual, que é o que ele diz no livro, de combinarmos a aventura e o aconchego. Tá? Então, esse é o primeiro objetivo de Chesterton, com todo o livro. Quero defender minha fé, a maneira de resposta particular a esta dupla necessidade espiritual. A necessidade da perfeita harmonização do familiar e do desconhecido. Uma composição que a cristandade corretamente chamou de romance. Tá? Esse é o primeiro ponto, o primeiro objetivo do livro. É que o cristianismo, como crença, como conjunto de normas éticas e dogmas, ele dá resposta, ele supre esta dupla necessidade espiritual. Uma perfeita harmonização do familiar e do desconhecido, que, segundo ele, a cristandade chamou de romance. Tá? O segundo objetivo também tem a ver com o tal navegante. Qual que é? É porque Chesterton fora esse navegante. Chesterton tentara criar a sua própria filosofia, certo? E acabara, quando ele estava dando seus últimos remates e polindo as arestas aqui e ali, ele descobriu que a sua filosofia, a sua heresia, como ele diz, era só a ortodoxia. Tá? E o que é ortodoxia? É tanto a ortodoxia cristã, né, como encapsulada especialmente no catolicismo, mas que também está nos três grandes corpos cristãos, os ortodoxos, os protestantes no geral, e os católicos. Ele foi navegante, ele quis descobrir algum caminho para fora da loucura do mundo moderno e acabou, depois de descobrir vários princípios bons, legais, isso aqui é bom, isso aqui é um princípio de sanidade, ele acabou descobrindo que ele havia descoberto a roda, que tudo aquilo já havia sido descoberto antes, tanto pela teologia ortodoxa, no sentido de reta teologia, quanto também pela filosofia clássica, aquela filosofia que a gente pode, que geralmente, a grosso modo, a gente liga lá desde Sócrates, Platão e Aristóteles, até Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, passando pela filosofia medieval. Tá? Então, essa filosofia clássica também tem muito do que Chesterton diz neste livro. Tá bom? Então, dois objetivos, anotem aí. Tá? Chesterton quer provar, primeiro, que o cristianismo é esta crença que produz este tipo de psicologia, que é uma psicologia de uma pessoa muito viva. É uma pessoa que vive de modo romântico, ela vive de modo poético, ela vive de modo aventuroso no mundo.
mesmo você sendo um pai de família, não interessa. Tá? O que interessa é essa psicologia que enxerga no mundo tanto o lugar a ser explorado, o lugar hostil, o lugar espantoso, um lugar inesperado, quanto um lugar aconchegante, um lugar seguro, um lugar conhecido, um lugar a que podemos chamar de lar. Então, são essas duas funções, esses dois fins a que Chesterton quer chegar no final do livro. Tá bom? Então, vamos dizendo aí se vocês estão acompanhando, tá bom? Vamos, então... Ah, tá. Então, deixa eu só fazer um adendo aqui. Tá? Então, a gente já pode ver nesses dois fins peculiares como este livro, e por que este livro ele foi tão bem sucedido, ele foi tão famoso na sua época, e por que ele é tão peculiar. Ele é um livro vivificante, a força de tão cativante, envolvente e engraçado. Ele é um drama. Ele é o drama da história de como Chesterton foi, aos poucos, fugindo da insanidade do mundo moderno e chegando à sanidade. Como ele foi descobrindo em uma esfinge, em uma pirâmide da Babilônia, como ele diz, algo que ele poderia ter descoberto no catecismo, se o tivesse estudado. Tá bom? Então, para nós que somos cristãos, ou que não somos também, tá? Mas para nós que somos cristãos em geral, principalmente, este livro tem uma importância muito grande, porque ele nos ensina a procurar na cultura, ele nos ensina a ter esse olhar investigador em relação à cultura e em descobrir o que nela há de bom, e um olhar que não seja caipira, um olhar que seja que nós realmente absorvamos a cultura no geral e dela retiremos o que é bom, como mandou o apóstolo, tá bom? Mas vamos então começar aqui. Eu falei que ia dar um breve resumo de cada capítulo, tá bom? Então, vamos lá. Este livro, ele vai se ordenar, então, de acordo com este fim, certo? Chesterton ele não vai ficar dando um monte de respostas a argumentos particulares, tá? Ele não vai defender aqui a existência de Deus de modo filosófico. Este livro não é um tratado filosófico cheio de argumentos, tá bom? É a história deste drama pessoal de como um gênio chegou à fé cristã pelo modo mais insuspeito, pela via mais... pelo porto dos fundos, por assim dizer, tá bom? E ele então quer provar que o cristianismo é a melhor fonte de uma ética que é vivaz, uma ética que tem vida, tá bom? Então ele quer basicamente provar que o cristianismo é fonte de uma ética, de uma prática que é muito vivaz, que ela é vida, é uma prática dinâmica, é uma ética que não é morta, é uma ética cheia de força, cheia de romance, cheia de poesia, tá bom? Então, como ele quer provar isso, nós temos que, primeira coisa que a gente tem que manter em mente, Ortodoxia é um livro em que o nível de argumentação geralmente fica no nível das consequências práticas de uma filosofia, tá? Então, se você quiser uma refutação mais detalhada de algumas filosofias aqui no livro, materialismo, ceticismo, evolucionismo nos seus modos mais chinfrins. Se você quiser uma refutação mais detalhada, mais abrangente, vá para outro livro. Este livro, ele vai, de modo bem rápido, aliás, pincelar quais são, no geral, as consequências práticas das filosofias, tá? E depois vai contrastar o cristianismo com elas, de modo, de novo, a provar que o cristianismo é a crença que produz a melhor fonte de uma vitalidade na ética. Ou seja, ele não é paralisante como o resto das filosofias, tá bom? Ele tem efeitos práticos bons, basicamente, tá bom? Então, quando há argumentos apologéticos, mais propriamente ditos, eles estão dentro de um capítulo com fins bastante específicos, tá bom? Mas vamos lá, já falei demais já. Então, capítulo 1, o lunático. Este capítulo 1, você já pode ficar meio confuso quando você começa a ler o livro, certo? Porque o que raios tem a ver ele falar de loucos, de hospícios, de lunáticos no começo de um livro que é sobre o cristianismo? Por que ele começa com os loucos? Tá? Eu vou ler aqui o objetivo do capítulo para que a gente entenda. O objetivo do capítulo 1 é partir de um ponto com que a gente moderna se pudesse relacionar.
a loucura, e demonstrar que as filosofias caracteristicamente modernas tinham as mesmíssimas características da psicologia de um doido. Então, por que Chesterton começa o lunático, começa o primeiro capítulo falando do louco? Porque, primeiro, se ele fosse falar, ele está falando de consequências práticas, lembrem-se. Se ele dissesse para o pessoal moderno, né, modernoso da época dele, lá do começo do século XX, 1909, 8, por aí. Se ele dissesse, olha, as suas filosofias, elas vão fazer, o resultado prático das filosofias de vocês é o pecado, vocês vão pecar. Eles iam rir da cara dele. Porque ninguém se importava mais com a noção de pecado. Nem os próprios teólogos. Havia aquela corrente de teologia liberal que negava a existência do pecado, então ninguém ia ligar para isso. Então, já que ninguém ia ligar para o pecado, ele começa, então, com a loucura. Bem, a loucura é algo que ninguém nega, nem mesmo um cético, um secularista moderno, nem mesmo esta gente avançadíssima e progressista nega que a gente possa ficar louco, perder os parafusos. Então, ele vai começar todo o argumento do livro dizendo que, olha, se vocês não se importam com o pecado, então vamos colocar aqui um terreno comum para discussão. Nós podemos ficar loucos. A loucura não é algo desejável, certo? E as filosofias modernas, elas muito provavelmente levam à loucura, tá bom? Então eu vou elencar aqui alguns pontos do capítulo 1. Ah, mais uma coisa também. Eu tenho um roteiro aqui que eu estou seguindo agora, eu estou lendo ele, é um roteiro que tem os capítulos, tem o esquema geral do livro, tudo isso, tudo escrito. Tá bom? Este roteiro eu vou enviar por e-mail para todos vocês que tenham se cadastrado nesta aula. Tá bom? Todos vocês que colocaram seu e-mail lá para receber os 3 vídeos e para assistir a esta aula, vocês vão receber de graça este roteiro que eu escrevi aqui, ó, com sangue e suor. Tá bom? Então, caso vocês percam alguma coisa que eu falar, por eu falar muito rápido, algo do gênero, não se preocupem, tá bom? Este roteiro vai estar lá, prontinho, é só vocês baixarem ele em PDF, e caso vocês queiram depois assistir a aula, de novo, com este roteiro em mãos, ou melhor, ler o livro seguindo este roteiro, sintam-se livres para isto, tá? Eu escrevi isto para me guiar, e vai servir com certeza também para guiar vocês aí sozinhos, tá bom? Então, voltamos aqui então. Então, o objetivo do primeiro capítulo é dizer que as filosofias caracteristicamente modernas tinham as mesmíssimas características da psicologia de um louco. Então, quais são os pontos que ele trabalha aqui nesse capítulo? Rapidamente, passando por eles. Primeiro ponto. O perigo à loucura está na razão e não na imaginação. Então, este capítulo tem uma discussão muito interessante em que Chesterton diz que a imaginação, especificamente a imaginação criativa, não é, em geral, o que leva alguém a ficar doido, mas é a razão, tá bom? Segundo ponto, é que a loucura é uma combinação de completude lógica e contração espiritual. Uma contração imaginativa e perceptiva e uma hipertrofia dedutiva, analítica e matemática. Ou seja, resumindo, a loucura é quando não há nada na psique, no espírito humano, que não seja a razão. Então, o bom humor, aquelas certezas que nós temos sem que saibamos prová-las, como, por exemplo, eu existo, existe o mundo, existem outras pessoas além de mim, eu, Raul, não sou um robô criado por alguma... Existe uma continuidade do meu ego, tá? Então, essas certezas que as pessoas comuns têm, mesmo sem saber prová-las, o louco, ele acaba perdendo essas, ou pelo menos algumas dessas certezas, porque ele fica no afã de provar tudo, tá? E esse afã de querer provar a existência é uma das características das filosofias modernas, e é também uma característica dos loucos, tá? Os loucos têm esta característica de que eles são muitíssimo lúcidos, logicamente falando, tá? Então, aí esses 2 pontos. Terceiro ponto deste capítulo é que a marca e o elemento central da insanidade é a razão sem raiz, a razão no vazio. O homem que começa a pensar sem os primeiros princípios apropriados enlouquece. Começa a pensar
pelo lado errado. Tá? Então, de novo, não é a imaginação que causa loucura. Não é a imaginação que causa loucura. É a razão. A loucura é esta combinação de uma contração espiritual, de uma contração dessas certezas mudas da existência, dessas certezas que nós não podemos provar, daquelas afeições caracteristicamente humanas, e uma hipertrofia, um inchaço da capacidade lógica, matemática, dedutiva, analítica, tá bom? Terceiro, a razão sozinha, ela não é capaz de chegar a lugar nenhum sem os princípios certos. Então, se você começar a pensar sem os princípios corretos, você vai chegar em coisas bastante erradas. E talvez na loucura também. Mesmo que seu pensamento seja bem coeso, logicamente, mesmo que você não consiga achar uma falha em um salto lógico, mas como estão erradas as premissas, como você parte dos lugares errados, você vai chegar em lugares errados. Tá? Um exemplo bem simples, bem bobinho sobre isso, mas que pode ilustrá-lo bem para quem não tem muita vivência com filosofia. Imaginemos, por exemplo, o seguinte silogismo. Sócrates tem 3 pernas. Todos os homens têm 3 pernas. Logo, Sócrates é um homem. Vocês vão ver que, logicamente, não há como você impugnar. Você vai falar, não, tem algum erro lógico. Não. Se Sócrates tem 3 pernas, e se todos os homens, sem exceção, têm 3 pernas, então Sócrates é um homem. Certo? Só que é uma pequena falha. Sócrates e ninguém mais tem 3 pernas. Então, você vai ter uma lógica perfeita que vai desembocar em uma coisa imbecil no final. Então, é basicamente isso que Chesterton quer dizer quando ele diz que a razão sem raiz, a razão no vazio, sem os princípios certos, acaba em coisas erradas. Tá? E 4, ele descreve, nessa primeira metade do capítulo, ele descreve a psicologia de um louco. Como é que funciona a cabeça de um louco? Ele descreve tudo isso, ele descreve a psicologia do louco, para que, na segunda metade do capítulo, a gente perceba como as filosofias caracteristicamente modernas, principalmente aqui no caso, o materialismo e o ceticismo, tá bom? Eu não vou ter de explicar as filosofias, tá? Vocês podem dar uma rápida jogada no Google aí, vocês vão ver algumas coisas sobre isso, tá? O tempo é curto, infelizmente. Mas como essas filosofias caracteristicamente modernas tinham as mesmíssimas características de um louco, da psicologia de um louco, tá bom? Então vamos lá, vamos ver quais são essas características das ideias modernas. Os pensadores modernos são iguaizinhos aos loucos. Suas ideias tinham as mesmas qualidades da loucura. 1. Uma razão expansiva e exaustiva com um senso comum reduzido. Tá? Então, foi o que eu falei já. Você incha a sua capacidade lógica e você murcha todo o resto do seu ser, como se nós fôssemos calculadores ambulantes. Né? 2. Não conseguiam fazer um esforço imaginativo e imaginar que fosse algo diverso de suas ideias. Tá? Esses os pensadores modernos. Tá bom? Essas são as características dos pensadores modernos. 3. Explicavam tudo e deixavam todas as coisas de fora. Então, Chesterton diz também que uma das características do louco, da argumentação do louco, é como se você tivesse um anel circular, né? O círculo do anel é perfeito, é fechado, a lógica do louco é perfeita, só que é pequena. Deixa o mundo de fora. Então, o louco, por exemplo, o louco que ele acha que ele está sendo perseguido por todo mundo, se você tentasse argumentar com esse louco e dizer, mas meu filho, as pessoas não estão nem para você. Não há um complô do universo contra você. As pessoas andam pela rua sem nem ligar para você. O que ele ia falar? Ele ia responder que, se houvesse um complô, as pessoas fariam exatamente isso. Fingiriam que não estão nem aí para ele. Então, é uma explicação que explica, mas não explica. Então, essa é a característica de uma explicação que é abrangente, que parece explicar o mundo inteiro. Mas que quando você escuta, se fala, mas peraí, ela não explica isso, não explica aquilo, não explica isso, aquilo outro. Essa característica também estava nas filosofias dos modernos.
E, por exemplo, para a gente ter uma ideia rapidinha, também estão em muitas ideologias de agora. Por exemplo, quando as feministas dizem que toda a civilização ocidental é um enorme complô do patriarcado para oprimir as mulheres. Tudo o que aconteceu em todos os séculos de civilização ocidental, o que chamamos disso, era apenas um complô contra as mulheres. Então, ela explica tudo, só que quando você vai para a vida real, ela não explica nada. Então, esse é um dos pontos também. Beleza. E aí, depois de ele dizer, então, o que é louco e dizer como que são aparentados os loucos em as filosofias modernas, ele diz, então, no final do capítulo, o que é que até agora havia deixado os homens sãos. E ele diz que era um mistério. Eu vou ler aqui. Era um mistério o que sempre deixara os homens sãos ao longo da história. Melhor, parte mistério, parte compreensão. O homem são hesita, duvida, fica quieto. O louco nunca tem hesitações, lembrem-se. O louco e os modernos. O homem comum se preocupa mais com a verdade, o que vê, sente e sabe, ainda que não saiba explicá-lo, sabe que sabe, só não sabe como, do que com a consistência. Então, o homem comum, diferente do louco, diferente do moderno, dos filósofos e artistas e a classe falante moderna no geral, o homem comum aceitava o mistério, ou seja, ele não tentava explicar tudo de acordo com a sua lógica. Se havia alguma coisa na vida real que ele não sabia explicar, mas que lhe parecia fazer todo sentido, ele aceitava as duas coisas. Ele aceitava o mistério, falava, olha, isso aqui eu não sei, certo? Mas eu não sei explicar, mas nem por isso aqui é falso. Então, havia essa humildade existencial, tá bom? E eu gostaria também aqui de desfazer um erro bastante comum também, rapidinho. Quando o Chesterton fala de homem comum, ele não está necessariamente falando apenas do pessoal mais simples, da gente mais simples, tá? Da gente letrada, da gente do campo, não é isso. Ele está falando do homem comum, aquela comunidade de homens, temporal inclusive, que aceitavam quatro princípios do senso comum. E isso vai desde Platão, Sócrates, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, até nós hoje em dia. Tá? Então não é só a gente comum, a gente do povo, a gente camponesa. Quais são esses quatro princípios do senso comum que no pensamento de Chesterton geralmente ele associa ao homem comum? Primeiro, o mundo existe. Havia pessoas negando isto, até hoje pessoas negam isto. O mundo existe e importa, ou seja, ele tem valor. Há um ego, ou seja, há uma coisa chamada Raul, que se estica através do tempo, e que é a mesma coisa. E quarto, existe algo chamado livre-arbítrio, ou seja, um homem tem algum poder de escolha real, mesmo sem se negar todas as circunstâncias econômicas, sociais, biológicas, etc, etc, etc. Então, são esses quatro pontos comuns. Se você aceita esses quatro pontos comuns, seja você um filósofo, seja você Bach, seja você Shakespeare, seja você o Zé da Esquina, você é um homem comum de que está falando Chesterton. Tá bom? Beleza? Então, esse aqui, o primeiro capítulo, ele quer provar que, primeiro, a loucura é um perigo principalmente para quem é lógico, não para quem é imaginativo. Segundo, que as filosofias modernas, elas são muito parecidas, elas têm características que são muito parecidas com a psicologia de um doido. Bom? Então, este é o primeiro capítulo. Segundo capítulo, o suicídio do pensamento. Qual é o objetivo desse segundo capítulo? É provar que as filosofias modernas, além de aparentadas à loucura, se parecidas, né? Se levadas às suas consequências lógicas, paralisavam o próprio pensamento. No geral, o pensamento moderno exercia um efeito paralisante sobre a prática. Por que eu enfatizo paralisante? Porque lembre-se que ortodoxia foi escrito justamente para provar que o cristianismo é a melhor fonte de uma ética. Ou seja, que as consequências práticas do cristianismo são superiores às consequências práticas de qualquer outra filosofia. E, sobretudo,
das filosofias modernas, em voga na época dele e em voga também na nossa época. Então, por isso que os 2 primeiros capítulos, você vai ver que ele não fala sobre a veracidade intrínseca dessas filosofias. Ele está falando, olha, se você fizer isso aqui, você vai chegar aqui. Você vai ter essas características psicológicas. No capítulo 2, ele vai dizer o seguinte, se você seguir essas filosofias aqui, você não vai, a sua prática no dia a dia vai ficar paralisada, tá? Então, vamos rapidinho aqui também correr, porque o tempo está correndo aqui rápido, tá? Então, primeiro, Chesterton diz que o mundo moderno está cheio de antigas virtudes cristãs que enlouqueceram. Tá? O que ele quer dizer com isso? No início do capítulo 2. Que a humildade, que antes estava no órgão da ambição, agora se moveu para o órgão da convicção. E desembocou naquela coisa de, olha, minha opinião não importa, esse tipo de coisa. Aquela coisa de que, aquela humildade sobre, aquele ceticismo sobre o poder da razão para atingir a verdade. Então, os homens não eram humildes mais em investir, não eram humildes mais em relação a dinheiro, eram humildes em relação à convicção. Olha, eu não sei se existe verdade, eu não sei se pode existir alguém que consiga atingir a verdade. Então, fica nessa lenga-lenga bastante conhecido de nós hoje em dia. Segundo, a autoridade religiosa se havia erigido, havia sido construída para defender a razão de si mesma. Então, lembre-se que no primeiro capítulo, ele diz que a razão, se apartada dos princípios certos, leva à loucura. Aqui ele diz que a razão, além disso, ela é livre para se autodestruir. E que há algumas filosofias que levam justamente a esta paralisia. Elas paralisam, o sujeito pensa uma teoria, que na prática, paralisa o próprio pensamento. Tá? Então, há aqui um maravilhoso trecho aqui, em inglês, que é There is a thought that stops thought. That is the only thought that ought to be stopped. Então, é uma rimazinha, uma literação. Há um pensamento que para todo o pensamento. Este é o único pensamento que deveria ser parado. Então, é este pensamento, é este uso do intelecto de modo a paralisar o próprio intelecto. Tá? Chesterton dá 4 exemplos. O evolucionismo, tá? O vago evolucionismo, que é basicamente o seguinte, se há um fluxo eterno de coisas, se não há algo, se o que há é só um fluxo, então não há algo em que possamos pensar, só há algo que está sempre se tornando outra coisa. Então, paralisa o pensamento. O progresso, a teoria do progresso moderna, que alterava o objetivo em vez de tentar alcançá-lo. Então, em vez de você alterar os meios para atingir o mesmo fim, você alterava os fins e nunca sair do lugar. Paralisia. O pragmatismo, que é uma filosofia que dizia para a gente parar de pensar em coisas abstratas e focar só no que é útil para o dia a dia do homem. Chesterton diz que uma crença no absoluto é uma das coisas úteis para o homem no dia a dia. Então, de novo, paralisia. E há também a adoração da vontade, de Nietzsche, que era a ideia de que nós temos apenas que querer alguma coisa, querer qualquer coisa, e que a força da vontade iria salvar o mundo. Isso também levava à paralisia. Pela simples razão de que a vontade ela tem que estar subordinada à razão. E a vontade por si própria, a vontade é só o ímpeto de escolher. Para que você escolha alguma coisa, tem que haver um sistema prévio de preferências que te diga A é melhor que B. E você escolhe A ou escolhe B. Tá? Então, basicamente, essas filosofias modernas levavam à paralisia. Tá? No final, há uma coisa maravilhosa, um trecho maravilhoso em que ele introduz Joana d'Arc e Nosso Senhor Jesus Cristo em oposição a Tolstói e Nietzsche. E ele diz que os dois, Nietzsche e Tolstói, mesmo com filosofias contrárias, Tolstói era budista, ele dizia que ele negava a vontade, e Nietzsche idolatrava a vontade. E os dois acabavam paralisados, não faziam nada. E Joana d'Arc e Cristo não tinham nada dessas palhaçadas e haviam feito muito. Eles não tinham ficado paralisados, tá bom? Então, o segundo capítulo é isso. O pensamento pode se paralisar a si próprio, ou melhor, o pensamento pode se autodestruir e, dependendo da filosofia,
ela pode te levar à paralisia. Você fica paralisado, você não tem como agir mais. Tá? Beleza. Esse aqui é o terceiro capítulo. O terceiro capítulo, esses 2 capítulos primeiros, Chesterton ele faz um apanhado das filosofias modernas. Tá? O que é de errado com elas, tal. Ele não fala da sua própria concepção de mundo. Aqui no capítulo 3 ele começa a fazer isso. Tá bom? Como o tempo está correndo muito rápido, eu vou pular aqui alguns pontos, lembrando que este roteiro que eu estou lendo, e que é bem mais completo, estará disponível no e-mail de vocês, tá bom? Logo mais. Se não hoje, amanhã, tá bom? Então fiquem atentos também. Então, aqui no capítulo 3, há muita coisa nesse capítulo, muita coisa mesmo, tá bom? Para resumir, digamos que Chesterton, ele descreve o que seriam a ética e a filosofia dos contos de fadas. O que quer dizer isso? Resumindo a história, quer dizer basicamente que Chesterton foi descobrir nos contos de fadas que o mundo era o mundo era um lugar espantoso, era um lugar selvagem e extravagante. E 2, que havia no mundo extravagante algumas proibições que eram bastante extravagantes também, como, por exemplo, a monogamia, né, que é uma proibição que, à primeira vista, não parece ser muito razoável. Só se mostra razoável quando vemos as suas implicações. Tá? Então, Chesterton diz que nos contos de fada ele aprendeu que o mundo era um lugar selvagem, espantoso, extravagante, mas também aconchegante. E segundo, que havia neste mundo algumas proibições de ordem intelectual, de ordem prática e ética, que eram, no final, incompreensíveis, mas que não era errado, ele não achava isso, ele não ficava revoltado com isso, porque a própria existência era a coisa mais incompreensível de todas. Ele via a existência como um presente, e a universo dado não se olham os dentes. É um presente, então seja grato ao presente. Mas ele diz que o mundo moderno, voltando aqui, que o mundo moderno, ele estava atacando de frente essas duas afeições suas. Primeiro, o mundo moderno dizia que o mundo era um mundo regido por leis científicas. E, portanto, era um mundo morto. Era um mundo em que não havia nenhuma vida. Era só uma engrenagem. O mundo, o universo inteiro é uma engrenagem. E engrenagens não têm muito livre-arbítrio, como nós sabemos. Elas fazem o que elas têm que fazer. E este mundo, então, mecânico, este mundo previsível, ele caía naquela previsibilidade que falamos, caía na morte. Era um mundo enfadonho. Mas no mundo das fadas, Chesterton diz que havia uma distinção muito clara entre o que eram leis de fato, leis de ordem lógica, e o que eram as estranhas recorrências na natureza, como, por exemplo, uma árvore da maçã e um ovo não dar abóboras, por exemplo, um ovo de galinha. Ele diz que isso não são leis de modo algum, e de fato isso é provável filosoficamente, são apenas recorrências. As coisas se repetem. Tá? Então, uma galinha bota um ovo e no ovo da galinha sai a galinha. Isso porque essa é uma repetição, observável. A gente vê que isso acontece e fala, beleza, isso vai acontecer. Mas não é uma lei. Chesterton diz que no país das fadas, de onde ele veio, isso não era uma lei. Né? Então, por exemplo, uma abóbora podia se transformar numa carruagem, como no caso da Cinderela. E as árvores podiam dar tigres enrolados pelas caudas, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o mundo moderno também bate de frente com a segunda afeição de Chesterton, que era essa afeição de que nós tínhamos que nos revoltar por estas limitações, seja éticas, seja intelectuais mesmo, e nós tínhamos que ser rebeldes. Ele disse que isso nunca entrou na cabeça dele, porque ele sempre tinha sido grato. Como a existência para ele era uma coisa surpreendente, era uma coisa extravagante, excêntrica, e ele amava a existência, ele não conseguia compartilhar aquele sentimento de revolta perante as limitações, porque ele não se parira a si próprio, basicamente falando. E ele gostava de existir. Então, se ele gostava de existir, ele gostava da existência, ele gostava das coisas, ele amava tudo que existia, ele amava o fato de haver algo, amava o ser. Então, ele não via nenhum sentido nessa história de revolta. Poxa vida, se a existência é algo tão fantástico, extravagante, por que raios eu vou ficar reclamando
das suas poucas limitações. Sejamos humildes, ou melhor, que eu seja humilde, né? Ele pensou consigo mesmo. Ah, e no final do capítulo, ele acrescenta mais alguma coisa também. Ele acrescenta também que além de ele enxergar no universo, eu pulei bastante coisa, tá? Infelizmente. Mas ele enxergava, resumindo aqui, eu vou tentar resumir um pouquinho melhor aqui o assunto, tá? Do capítulo. Aqui já falando algumas coisas que eu pulei. Primeiro, isso no capítulo 3. O mundo não se autoexplicava, ou seja, não há leis que explicam as coisas. O mundo era mágico, tá? Foi o que eu acabei de falar aqui. Não há leis para as recorrências naturais, elas acontecem, nós observamos, e a força que faz elas repetirem pode ser mágica, pode ser qualquer coisa que a gente sabe o que é, mas não são leis. Segunda, se o mundo era mágico, devia haver um mágico por trás. Chesterton enxergava nas coisas um caráter voluntarista, intencional. Tá? Ele viu a maçã vermelha e ele pensava, poxa vida, a maçã podia ser verde. Alguém quis que ela fosse vermelha. E ele via nessa vermelhidão de uma maçã a intenção de um artista, a intencionalidade, o voluntarismo de uma escolha. Tá? Então ele amava as coisas por isso também. Tá? O mundo moderno, o mundo científico diz que as coisas são porque são o que deveriam ser e não poderiam ser outra coisa, tá bom? Então ele negava isso. 3. O universo era bonito, apesar dos pesares. Quarto, o que eu já falei, que a exuberância e incompreensibilidade do presente, que é o universo, pediam certa humildade e comedimento. 5, que esse é o último ponto. E ele sentia que o universo ele como que escapara de alguma tragédia cósmica. Então, tudo que ele via na rua, ele imaginava que havia escapado de alguma tragédia. E ele diz, por exemplo, que todos nós nós escapamos pelo nascimento de uma tragédia, que é a tragédia de, por exemplo, não termos nascido. Temos sido abortados de modo espontâneo ou de modo deliberado, como hoje em dia é moda, essa moda satânica. Mas nós escapamos por um triz. A própria existência nossa é uma coisa frágil, e por ser frágil, ela é tanto mais preciosa. Então, Chesterton também, o mundo moderno todo, ia contra isso. Né? Quarto, vamos correr aqui. Quarto, capítulo 4, o estandarte do mundo. Qual é o objetivo do capítulo 4? É discutir qual crença é capaz de sustentar um espírito reformista. Lembrem-se do objetivo do livro. O otimismo e o pessimismo eram ambos para fins de reforma social paralisantes na prática. E é aqui neste quarto capítulo que aparece só o cristianismo pela primeira vez e ele resolve o dilema do capítulo. Tá bom? Então, resumindo, Chesterton falou, então, no primeiro capítulo, de que as filosofias modernas são como os loucos. Né? Elas têm esse parentesco. No segundo capítulo, ele diz que as filosofias modernas são, além de meio loucas, elas levam a um suicídio, elas são autofágicas, elas se comem a si próprias. Elas se autodestroem. E elas também paralisam a prática. No terceiro capítulo, Chesterton dá o seu início dá os princípios da sua filosofia, tirados dos contos de fadas. Aqui no quarto, ele discute que tipo de psicologia seria necessário haver para que haja reforma social no mundo, para que mudemos o mundo. Tá bom? Então, rapidamente, o pessimismo e o otimismo são paralisantes para reformas sociais. Por quê? Se você vê uma favela, por exemplo, com crianças miseráveis naquela favela, se você for pessimista, ou você atira uma bomba na favela, ou você vira eugenista, ou você se mata. Se você for otimista, você vai varrer para debaixo do tapete a coisa, ou você vai, então, aceitar a favela como ela é. E vai aceitar a miséria também como ela é, como se isso fosse algo muito maravilhoso, algo muito maravilhosamente nobre do ponto de vista moral. Não. A gente não pode nem ser pessimista, nem ser otimista. Nós temos que, segundo diz Chesterton, amar a favela com um amor transcendental. Ou seja, amar a miséria, amar as crianças miseráveis e as pessoas miseráveis da favela, sem qualquer razão terrena. Tá? Com um amor que não esteja fundado nelas. Como uma mãe ou um filho, por exemplo. Tá bom? Segundo, também não podia haver meio termo. Não podíamos também falar, não, então vamos amar um pouquinho, vamos ser um pouquinho otimistas,
um pouquinho pessimistas. E a gente vai ser o meio termo, vamos ser homem são, homem de boa, homem equilibrado. Não. Se quisermos mudar o mundo de fato e causar alguma revolução benéfica, temos que odiar as coisas más com total ênfase e amar as coisas boas com total ênfase. Temos que manter as duas coisas ao mesmo tempo. Resumindo a história, né, o cristianismo era a força que mantinha o cristianismo dera a resposta a esse dilema. Chesterton descobriu que para reformarmos qualquer coisa tínhamos que amá-la tínhamos que odiar o mal a ponto de queremos mudá-lo, e amarmos o mundo também ao ponto de queremos mudá-lo. Tá? Então tinha que haver amor e ódio em igual escala, sem diluição de um ou outro, senão nós ficaríamos mornos, seríamos cuspidos da boca de Cristo e cuspidos da boca de qualquer reforma social de fato. O cristianismo, então, viera com o seu dogma de que Deus era um criador separado da criação e ele resolveu esse dilema. Por quê? Porque, sendo Deus criador e estando separado da criação, nós podíamos amar a Deus com amor total, podíamos amar também a criação de Deus com amor total e odiar as coisas que na criação de Deus a corrompiam. Então, mantinham-se as duas paixões ao mesmo tempo e criava-se, então, um reformador social eficaz. Bom, então lembre, aqui já aparece a primeira oposição entre paixões opostas ao mesmo tempo. Tem umas crianças aqui agora, gritando, e como é uma live sobre Chesterton, eu não posso falar mal de crianças, tá bom? Mas me perdoem se elas atrapalharem o entendimento. Elas estão no corredor do prédio aqui, tá bom? Capítulo 5, então, Paradoxos do Cristianismo. O único propósito deste capítulo é mostrar que sempre que sentimos haver algo estranho na teologia cristã, via de regra, descobrimos haver algo de estranho na verdade. Tá bom? Certo, então o que acontece? Chesterton que começa então a descrever como que ele chegou ao cristianismo. Como que ele chegou ao cristianismo? Ele chegou ao cristianismo lendo os céticos, os caras que derrubavam e que se propunham a destruir o cristianismo. E o que ele notou? Ele notou, depois de um tempo de leituras, que os céticos desancavam o cristianismo por todas as razões imagináveis. E muitas vezes por razões que eram contraditórias e opostas. Uns diziam que era muito otimista e que era cor-de-rosa, outros diziam que o cristianismo era uma coisa terrivelmente pessimista e negra e sombria, tá bom? Então, depois de um tempo dessas leituras, ele percebeu que o cristianismo não era, peraí, mas que coisa monstruosa é essa que tem que ser má a ponto de ser má em coisas opostas. Né? Ela consegue ser má calada e falando. Então, qualquer coisa... Ele começou a perceber essa peculiaridade no cristianismo e ele pensou, mas peraí, se isso aqui é tão ruim assim, deve ser um monstro. Ele ficou interessado. E depois de um tempinho, ele pensou, mas peraí, pode ser então que haja outra explicação para isso. Pode ser que essas pessoas que desancam o cristianismo por todas as razões imagináveis e possíveis, contraditórias entre si, pode ser que elas próprias sejam anormais e o cristianismo seja normal. Então ele dá a imagem de um homem normal, que não é nem muito gordo, nem muito magro, nem muito alto, nem muito baixo, nem muito forte, nem muito negro, nem preto a ponto de edição, nem branquelo a ponto de ser albino. Tá? E as pessoas, então, que eram gordas, ou magras demais, ou albinos, ou negros, ou altos demais, eles atacavam o cristianismo não porque o cristianismo tinha alguma coisa normal, mas porque o cristianismo era normal e eles todos eram anormais. Todos eles tinham algum ponto de exagero em si. Tá? Então ele pega essa chave para entender a coisa, tenta aplicá-la aos críticos. Eles perguntam, mas será que esse crítico tem alguma coisa em si que é mórbida? Será que ele exagera aquilo ali? Ele começa a perceber que sim, todos os críticos tinham uma coisa que é exagerada. E quando eles atacavam o cristianismo, via-se logo que, por exemplo, um sujeito que era especialmente libidinoso, que era libertino, atacava o cristianismo porque o cristianismo botava as mulheres como freiras, por exemplo. Tá? Mas isso não era porque era anormal
mulheres serem freiras, mas porque ele era anormalmente tarado. E ele queria que todas as mulheres estivessem disponíveis para ele. Tá bom? Então é basicamente nesse sentido. Tá bom? E é aqui que ele começa a perceber, então, que esta ideia que a gente viu no capítulo anterior, de manter duas posições opostas, no caso, o amor e o ódio, né, juntas, ele percebeu que essa paixão dupla era a chave da ética cristã. Tá? Então, que a ética cristã era sempre um equilíbrio entre paixões que pareciam aparentemente opostas. Tá? Ele dá o exemplo do mártir e do suicida, que o mártir suicida, que morre voluntariamente, para o cristianismo, estão em, literalmente, a distância que vai entre o mártir e o suicida, no geral, a distância que vai entre o céu e o inferno. Então, algo é parecido, só que é extremamente oposto. Então, essa característica o cristianismo não é uma crença de meio termos, né, de diluir as coisas. Quando é para ser férreo, quando é para dizer que sim é sim, não é não, ele sim é sim, não é não, ele estabelece muito claramente as linhas demarcatórias da ética. Ele diz, isso aqui é pecado mortal, isso aqui é um pecado que vai chegar para o inferno. Se você, porém, fizer a mesma coisa, que é morrer de modo voluntário, mas essa morte tiver por motor não um ódio ao mundo ou a Deus, ou medo, etc., mas um amor a Deus e ao mundo, então esta morte, ela se transfigura e se torna o signo de um santo. Tá? Então, é aqui que Chesterton vê essa paixão dupla, e que essa paixão dupla é a característica da ética cristã. Esse capítulo é maravilhoso, é complicado, que eu não tenho mais tempo para expor melhor. Capítulo 6, a eterna revolução. Então, no capítulo 4, ele diz quais são as características psicológicas necessárias para haver uma reforma, para haver um reformador. Aqui ele já pergunta, em que consistiria uma tal reforma? Tá? Quais seriam que ser as suas características para que ela fosse uma reforma de fato? Então ele dá 4 características. Primeiro, ela tem o ideal de uma reforma tem que ser fixo. Então você tem que pensar em um outro mundo imaginário, uma utopia, que seja o paraíso, não interessa, mas tem que ser um ideal fixo, senão você não vai andar para frente, né? Você vai ficar sempre alterando os fins em vez de alterar os meios para atingir o mesmo fim, tá? Segundo, ele tem que ser composto. Havia uma tendência intelectual da época de Chesterton, que é essa tendência de enfatizar o automatismo, de que nós íamos naturalmente progredir, até hoje isso existe, né? Há uma crença lá no fundo da cabeça das pessoas de que nós estamos inexoravelmente, de modo automático, caminhando para a melhora da humanidade. Tá? Isso é algo automático, algo que acontece independentemente das vontades humanas individuais. Ele diz que não, que esse ideal ele tem que ser fixo e ele tem que ser composto, ou seja, ele tem que ser uma reunião, o arranjo artístico de vários elementos. Tá? Então é algo que exige uma vontade. Se houver alguma tendência automática na natureza, tem que ser uma tendência para algo simples. Ela vai simplificando as coisas. Mas não é isso que nós queremos, e não é um ideal simples que vai satisfazer nosso espírito. Tem que ser um ideal composto. Tá? Terceiro, como os sistemas, né, de governo e as instituições dos homens, elas degrinem muito rápido, este ideal também tinha que estar sempre sendo vigiado. Tá? Então tinha que ser um ideal fixo, composto e sempre vigiado. E, por quarto lugar, nós precisaríamos de um ideal com leis irrevogáveis, porque Chesterton diz que não há nenhuma poesia sem risco, e não há risco sem uma lei, ou sem um conjunto de leis que sejam irrevogáveis. Tirando-se a irrevogabilidade das leis, tira-se o risco, acaba-se a poesia e caímos de novo na morte. Bom, na morte espiritual, tá? Na morte do romance. 7. Romance da ortodoxia. Nas páginas que se seguem, esse é o objetivo do capítulo. Proponho-me apontar, tão rapidamente quanto possível, que cada um dos temas mais fortemente ressaltados pelos liberais teológicos possuem um efeito sobre a prática social que seria definitivamente despótico. Então aqui, já discutimos os efeitos práticos das filosofias, agora ele quer discutir os efeitos práticos da teologia liberal, que na época era bastante também famosa. A teologia liberal é basicamente aquela teologia que quer
tirar do cristianismo qualquer elemento de milagroso. Tá? Então, por exemplo, eles negavam a ressurreição de Cristo, eles negavam qualquer milagre corpóreo, qualquer elemento de milagroso era morto no cristianismo, e eles tentaram retirar do cristianismo a sua ética apenas. Tá? Então, aqui ele dá alguns exemplos quanto aos milagres. Ele diz que não havia nada de liberal em se negar que Deus seja livre para fazer o que quiser, né? Isso na prática não é nada liberal. Dá mais alguns exemplos de algumas filosofias, tá? E no final ele, inclusive, tem uma das partes mais magistrais do livro, que é quando ele diz que dizer que Cristo, tentar reduzir Cristo a um mero reformador social, é tirar de Deus a característica que só no cristianismo ele tem, que é a de um rebelde. Que Deus, no cristianismo, foi rebelde também. Isso é maravilhoso, isso é magistral. E capítulo 8. O capítulo 8 são as respostas a esta pergunta que poderiam fazer, né? Então, chega no final do livro, o cara lê o livro e fala, beleza, chefe, então você descobriu que há muitos efeitos práticos na teologia cristã, que os dogmas no final levam a coisas boas, levam a uma vida bastante ativa, uma vida de romance, levam à sanidade, levam a reformas sociais, levam a um mundo melhor, basicamente. Então, por que você não fica com as verdades e joga fora o cristianismo? Aí ele responde, então, ele dá 3 respostas dessa pergunta. Eu vou passar rápido também por elas. A primeira resposta é que ele gostava de ter alguma justificativa intelectual para as suas intuições. Então, ele faz uma brincadeirazinha aqui, né? Se trata o homem como um ser decaído, é intelectualmente conveniente acreditar que ele caiu. Então ele diz, olha, é conveniente para mim que eu acho de acordo com as coisas em que eu creio intelectualmente falando, tá? Mas isso não é mais importante. O mais importante são os 2 pontos a seguir. Não, desculpa. Aqui também ele dá 6 motivos de ordem mais apologética. Então ele pega 6 motivos pelos quais os agnósticos, os não cristãos, diziam que eles não eram cristãos, e ele mostra que esses pretensos fatos, se fossem fatos, realmente seriam válidos para alguém ser cristão. Mas eles não eram fatos, eram mentiras, todos eles. Tá? Então ele passa por cima disso, e ele chega então às 2 respostas finais à pergunta. Ele diz primeiro que a religião cristã, em sua relação prática com a minha alma, com a alma dele, é como uma professora viva e não como algo morto. Não somente me ensinou ontem, mas certamente irá me ensinar amanhã. A igreja era uma fonte viva de fatos. Tá? Então ele diz basicamente que a igreja é esta fonte viva de fatos. É uma coisa que sempre está dizendo a verdade. E verdades que não se esgotam, e verdades que são sempre apropriadas a cada minúsculo espacinho da sua vida. Então, por essa razão, ele não jogava fora o cristianismo e pegava suas verdades. É porque a igreja dizia sempre verdades para ele. E segundo, porque a igreja era uma coisa que sempre diz... Não, minto, desculpa. É porque o cristianismo não apenas dizia verdades, mas ele dizia verdades que não pareciam verdades à primeira vista, mas que no final sempre eram verdades e sempre eram salubres, sempre eram boas. Então, por exemplo, o cristianismo prega uma ideia obviamente pouco atrativa, como o pecado original. Mas quando aguardamos seus resultados, vemos que são o patos e a irmandade, e uma trovoada de alegria e compaixão. Pois é somente com o pecado original que podemos novamente ter compaixão do mendigo e desconfiar do rei. Então, Chesterton diz que com a igreja que sempre lhe contava verdades, ele havia chegado à sua segunda infância. Ele havia chegado à sua segunda mãe, que no jardim de infância sempre ia lhe contando verdades sobre o mundo. Então, a igreja era, de fato, a sua mãe. Ele era uma criança aos pés de uma mãe sábia, santa, inerrante. Tá bom? Então, bem, eu espero que tenha ficado um pouquinho claro agora, tá? Que o objetivo do livro, eu pulei muita coisa, porque realmente é pouco tempo, tá bom? Mas eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro qual é o objetivo do livro e como é que o livro é coeso, né? Que o livro inteiro, ele quer provar algo de ordem prática. Quais seriam as consequências práticas desta filosofia?
As modernas é a paralisia e a loucura. Bom, então ele expõe nos 2 primeiros capítulos qual é o problema das filosofias modernas. No 3º capítulo ele expõe primeiro os princípios da sua própria filosofia. No 4º capítulo ele nos diz o que precisaríamos para ter um espírito de reforma social, para mudarmos o mundo. No 5º, ele explica como é que funciona a ética cristã, tá? Pegando o gancho do capítulo 4. No 6º, ele explica o que precisamos esperar de uma reforma social, quais são as características já não do reformador, mas da reforma em si. No 7º, ele explica como a ortodoxia, como os dogmas clássicos, por assim dizer, os dogmas ortodoxos da igreja, sobre a prática, eles exercem uma influência benéfica e a vida se torna poética e romântica, não com os dogmas dos liberais, mas com os dogmas ortodoxos, que parecem, à primeira vista, tacanhos, que parecem ser, inclusive, às vezes, cruéis. E no 8º capítulo, ele dá, então, a pergunta, a resposta a essas perguntas. Ele dá as respostas à pergunta do porquê, se há alguma verdade no cristianismo, não largar de fora o cristianismo e ficar só com a verdade. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Eu quero reiterar aqui que este PDF está disponível, ou melhor, vai estar disponível. Eu ainda vou dar uns retoques nele, tá? E aí vocês vão receber no e-mail de vocês, caso vocês tenham se cadastrado para receber, para assistir esta aula. Vocês vão receber este PDF com muito mais conteúdo do que eu consegui falar aqui nesta 1 hora de aula, tá bom? Agora, caso você queira realmente entrar a fundo na coisa, você queira realmente entender este livro em toda a sua profundidade, então eu tenho um convite para fazer para você aqui, tá? A 2ª turma do meu curso sobre como ler ortodoxia, em que eu não apenas dou tudo que eu dei aqui, mas eu leio o livro inteiro, de cabo a rabo. Tá? Eu leio desde a primeira linha até a última linha deste livro, fazendo uma exposição mais ou menos como a que eu fiz aqui, só que muito mais detalhada. Tá? Para vocês terem uma ideia, só as 3 primeiras aulas já deram quase, acho que mais de 10 horas. As 3 primeiras aulas apenas. Então, assim, é muito conteúdo, tá bom? Eu vou deixar o link da venda, o link da página, né, de vendas. Vou deixar também na descrição do vídeo. Então, caso você queira, você tenha gostado da aula, espero que a aula tenha sido útil para você, tá? Antes de tudo, é porque é realmente muito pouco tempo, é muita coisa. Vocês viram que é muita coisa, eu tive que correr igual um louco para conseguir falar um pouquinho do que eu queria falar, mas espero que tenha sido útil, tá? Com o PDF vai ser útil, mesmo que você não faça o curso, tá? Tá liberado. Eu espero mesmo que você baixe lá, que você receba o PDF, use ele mesmo sem dar piedade, tá? Leia o livro, me diz o que achou depois, tá bom? Mas, caso você queira realmente conhecer isso a fundo, caso você queira de fato aprender com G.K. Chesterton como eu aprendi, então este curso, a 2ª turma do curso está disponível agora já, a partir de hoje. As inscrições estão abertas, elas vão ficar abertas até sexta-feira, tá bom? O valor do curso é de R$ 247, tá? E há um bônus. Todos vocês que se matricularem na 2ª turma do curso, vocês vão ganhar um acesso também à minha aula de introdução ao G.K. Chesterton, que foi lançada lá pelo Congresso de Literatura Católica. Então, você vai pagar R$ 247, vai ter acesso a esse curso, que no final vai dar com certeza mais do que 20 horas de conteúdo, pesado, igual é aqui, nesse mesmo ritmo, e mais também a minha aula de mais ou menos 1h30, lá do Congresso de Literatura Católica. Espero que tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado da aula, foi muito corrido, eu já falo rápido também, né, mas espero que não tenha ficado confuso. Se ficou mais ou menos confuso, baixa lá o PDF, e com certeza você vai ficar assim, ó, tinindo, pelo menos para uma leitura inicial. Poxa vida, isso aí para mim, se eu tivesse isso, quando eu comecei a ler, eu teria voado, né? Não tinha, mas tem agora.
tá bom? Então, eu espero que vocês gostem do material também, de PDF lá. E, pessoal, vamos lá, né? Chesterton é um escritor, assim, de importância universal, tá? Ortodoxia é, de fato, um dos livros de filosofia mais importantes do século XX. Não sou eu que estou dizendo isso, é o Fulton Sheen. Então, vale muito a pena ler Ortodoxia bem, em profundidade. Tá? Então, é isso que vocês terão no curso. Eu espero vê-los todos no curso comigo, tá bom? Caso tenha alguma dúvida adicional sobre o curso, sobre, enfim, pode me mandar também um inbox no Facebook, pode mandar também para a sociedade também na página, tá bom? Que nós vamos conversando. Espero que tenham gostado, deixe no chat aí se vocês gostaram. Se gostaram, compartilhem, então, por favor, tá? Compartilhe o link deste vídeo depois, tá? Para que o pessoal possa assistir a aula, tá? Mesmo que não compre o curso, tá? Mas compartilhe aí para que este vídeo possa chegar a mais pessoas, tá bom? E mais pessoas possam vir a conhecer D.K. Chesterton, o sujeito que basicamente salvou a minha vida. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí pela atenção. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês. Abraço a todos vocês de uma só vez. E nos vemos na próxima live. E nos vemos, sobretudo, no meu curso, no nosso curso, sobre como ler ortodoxia. Pessoal, muito obrigado. Boa noite e até a próxima.